CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Sudré, sobrou para você, hein? Fernando. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da CBN. A missão sua hoje é quase impossível. Ontem, vou tentar te ajudar. Ontem a gente conversava com o secretário nacional de Segurança Pública sobre um banco de dados de celulares furtados e roubados. Aqui no estado já tem o projeto Recupera, né? E ele até do Piauí disse que a gente aproveitou a performance, né, do projeto lá e adotou aqui no estado, e ele disse que foi por isso, inclusive, que ele levou essa ideia para o governo federal de expandir, porque cada estado tinha o seu banco e agora ele quer um banco nacional. E ele explicou também que tinham quadrilhas, por exemplo, a gente até lembrou, né, que no verão de janeiro, a polícia flagrou pessoas aqui em show no estádio, isso, né? Foi uma dupla sertaneja. Uma dupla sertaneja, Fernando. E assim, literalmente teve um grupo que ele fez a limpa, né? Eles roubaram inúmeros celulares e eles vendiam em outro estado. E aí até ele explicou ontem, o Chico, né? Ele disse o seguinte, porque eu colocava ele no banco de dados estadual como a restrição lá de furtado roubado, a quadrilha ia para outro estado e vendia lá sem restrição. E ele falou que tem quadrilha que está vendendo até para a China, sabe? Não é nem mais só Paraguai, ele falou que é para a China também. E ele falou que esse Banco Nacional tenta minimamente diminuir, né, essas possibilidades de pessoas de fora virem para cá roubar. E aí, os nossos ouvintes nos perguntaram, né, existe um sistema que a gente possa, fui roubado ou furtado, eu aperto um botão e eu bloqueio tudo? Então, não existe esse sistema. Aquele celular seguro, né? Aquele sistema de celular seguro, ele tem esse objetivo mais à frente. Ele ainda não tem isso funcionando exatamente, né? Que eu aperto, falo que o celular foi roubado e ele basicamente avisa banco, avisa cartão de crédito, avisa redes sociais, por exemplo. Isso ainda não tem. Na verdade, redes sociais até ele tem, mas bancos e cartões de crédito não fazem ainda, né? Na verdade, nessa situação. Então, por isso que é interessante que a gente tenha um passo a passo, né? Para que a gente consiga agir, né, rapidamente, né, caso o celular tenha sido roubado ou furtado, né? E a regra número 1, nesse caso, é agir rápido. Essa é a primeira questão. Ou seja, então, nas primeiras horas depois que você descobriu que seu celular foi roubado ou furtado, o objetivo exatamente não é recuperar o aparelho de imediato, e sim impedir que os criminosos acessem banco, WhatsApp, e-mail, fotos, né, todos aqueles documentos que tem no seu celular. Então, vamos começar aqui com um rápido passo a passo do que a gente tem, né? Então, primeira questão é tentar localizar o aparelho imediatamente, né? Mas sem se colocar em risco. Você não vai atrás do aparelho, você tem que localizar para saber se ele está ligado. E aí no Android tem o recurso de encontre meu dispositivo. No iPhone tem o use e buscar da Apple, né? Também tem a mesma função. Então, você vai basicamente identificar se o telefone está ligado, né? E aí você pode bloquear a tela, você pode fazer a remoção dos dados que estão internamente lá no questão. Então, o primeiro passo é tentar localizar o aparelho. O segundo passo, já que você localizou o aparelho, tentar bloquear, né, a tela do aparelho remotamente e colocar o aparelho em modo perdido, né? No iPhone, a Apple orienta a ativar o modo perdido, né, que bloqueia o aparelho, né? E no Android, o localizador também permite proteger o dispositivo bloqueando o acesso nessa questão. Então, é uma questão importante, porque aí o criminoso ele não tem acesso aos aplicativos que estão dentro do celular, não tem imediatamente acesso ao celular. Se você acha que não vai recuperar o aparelho rápido, se ele está num lugar distante, você não vai lá buscar, uma medida drástica é você solicitar através do mesmo caminho a remoção de dados, né, do aparelho. Então ele vai apagar tudo que tem lá, aplicativos, fotos, dados, imagens, vídeos, tudo vai ser feito lá. Então essa é uma questão interessante, né? E aí, uma vez que você tomou essa atitude, você pode emitir o alerta no celular seguro, né? Ou seja, celularsseguro.mj.gov.br é o site lá, e tem um aplicativo também para celular, em todos os dois, que vai permitir no alerta solicitar bloqueio da linha telefônica do aparelho e também as instituições parceiras, como bancos. Ele fala de bancos, mas essa questão ainda não está totalmente fechada, né, com essa conversa do aplicativo Celular Seguro
e os bancos em si. Avise agora sim, imediatamente, aí você toma a iniciativa de avisar imediatamente a bancos e cartões, né? Então, ou seja, avisando aos bancos que, olha, tem aqui um protocolo, né, que você avisou os bancos que o telefone foi roubado, nesse caso, né? Então, essa é uma questão importante nesse caso. Pedir o bloqueio da linha de telefone e do e-mail também, né? Então, ele pode fazer esse tipo de bloqueio, né, dentro do próprio aplicativo também, né? Fazer um boletim de ocorrência, né? Então, o BO é sempre importante porque você vai provar que você foi roubado, né? E caso tenha algum problema a partir daquele momento do BO, você, teoricamente, tem uma justificativa de dizer, ó, não fui eu que fiz, eu não estava com o telefone foi roubado em relação a essa questão. Aí tem, agora sim, trocar senhas mais importantes, então, senhas de e-mail, e aí principalmente o e-mail. Por quê? Porque muitos sistemas usam como recuperação de senha o próprio e-mail. Então, se o golpista tem acesso ao seu e-mail, ele pode resetar a sua senha em vários locais, redes sociais, bancos, né? Então, ou seja, por isso que é importante você trocar a senha do e-mail, e se não tem, a gente sugere sempre de colocar uma autenticação de 2 fatores, né, no e-mail, porque isso dificulta que o criminoso tenha acesso às suas informações. Perfeito. Dá uma seguradinha aí nas suas dicas. Vou só pro Repórter CBN e a gente volta já, hein? Positivo. Estamos de volta com o CBN e a tecnologia desta sexta-feira. Missão impossível aqui para o Gilberto Sodré nos explicar o que a gente faz diante de uma situação de furto ou roubo de celular. Volto contigo, Gilberto. Então, Fernando, a gente falou de vários pontos, né, ou de passos para a gente tomar a ação que deve ser imediata, logo que a gente descobriu que o telefone foi roubado, furtado. E aí tem um último passo que é monitorar as próximas 24 e 72 horas, ou seja, observar exatamente extratos bancários, extratos de cartão de crédito, contato. Inclusive é interessante você avisar para os seus familiares que o seu telefone foi roubado. Então, se alguém entrar em contato com eles, né, com o mesmo número, né, do WhatsApp anterior, que não é você, que o celular está na mão de um criminoso para isso, e monitorar exatamente as próximas 24 ou 72 horas para saber exatamente se tem algum tipo de movimentação estranha, né, ou seja, de Pix, cartão, né, no sua conta corrente em relação a isso. Então, é só para a gente lembrar, né, que o celular roubado não é só a perda do aparelho, pode virar uma perda de dinheiro, identidade, privacidade, e por isso que a reação tem que ser rápida. Então, em resumo desse passo a passo que eu comentei aqui, a sequência é localizar, bloquear o aparelho, avisar banco, bloquear linhas e aparelhos e fazer o BO e a troca de senhas. Eu vi uma postagem recentemente dizendo que quando o chip é virtual, ele é mais seguro. É mais seguro porque o golpista, o criminoso, não consegue remover o chip, né, do aparelho. Então, o chip vai continuar funcionando. Ele pode até desativar o 4G ou 5G, mas o chip continua no aparelho, né, nesse caso. Então, realmente é mais seguro. Ele não consegue, por exemplo, descarta o aparelho e fica com o chip para pegar seus dados. Exatamente, não consegue, né? Ele está gravado dentro do aparelho, ele não consegue desativar e colocar em outro aparelho, por exemplo, se for um chip físico, né? Para isso. Eu vou lembrar um episódio também que eu narrei aqui ontem pro Chico e para os ouvintes, né? De uma influência que ela foi assaltada dentro do táxi em São Paulo. Ela falou que foi bobeira, tá? Porque ela já sabia da regra de que não podia tirar o celular da bolsa, mas sabe aquela hora que demora o trânsito, você acaba se pegando em responder mensagens? E o celular estava aberto, ela estava respondendo mensagens de WhatsApp quando ela foi surpreendida por aquele assaltante que bate no vidro, né? Quebra o vidro e subtrai na hora o eletrônico. Ela disse que ela estava a caminho de casa, acabou desviando o curso lá do Uber pro shopping, passou na loja da Apple, pediu para fazer o bloqueio do iCloud e passou na loja da Vivo também para pedir o bloqueio da linha, né? Mas nesse meio do caminho, ela teve as contas esvaziadas, tanto do banco quanto o uso do cartão de crédito. Sodré, se pra gente, né? Eu tô aqui me colocando na situação dela. Se pra gente já é tão difícil abrir um aplicativo de banco, quando você esquece uma senha, você tem que fazer milhões de procedimentos que demoram tempo, resgate, abre e-mail, reconhecimento facial. Como é que eles conseguem fazer isso em 10 minutos?
Então, provavelmente o banco, no caso do banco dela, tinha algum tipo de facilidade o aplicativo estar aberto, por exemplo, nesse caso, e aí eles tiveram acesso a essa situação. Ou conseguiram recuperar, né? Como eles tinham acesso ao e-mail, né? Eles conseguiriam recuperar a senha do aplicativo de banco, trocar a senha por uma outra senha mais nova e ter acesso ao aplicativo de banco também. Alguns bancos têm seguranças bastante precárias, viu, Fernando? Eu tenho feito alguma análise de alguns aplicativos, alguns são bastante seguros, e outros têm uma segurança relativa bastante precária. E aí, nesse caso, não sei exatamente qual foi a situação do banco dela, pode ter sido também uma situação como essa. Entendido. O que você faria? Bom, eu seguiria exatamente esse passo a passo que eu comentei aqui agora. A primeira questão era avisar banco, né, tentar localizar o aparelho, bloquear o aparelho, a tela do aparelho, e se for o caso até remover tudo, né, ou seja, remover todos os aplicativos e fotos e vídeos que tem lá no aplicativo. E assim, seriam os 3 principais, na verdade. Avisar banco e cartão, remover os dados que estão internamente e bloquear o aparelho. Isso para, assim, imediatamente, né, para isso. Aí depois a gente faz as outras ações lá de usar o celular legal, né, o celular seguro, né? Então tem essas questões que eu usaria, mas as 3 principais seriam essas. Sim, só que para a gente fazer isso tudo, a gente tem que ter um outro aparelho, ou um computador. Exatamente, né? Infelizmente teria que ter acesso a um outro aparelho para fazer a comunicação ao banco ou ao cartão de crédito, por exemplo, que o aparelho foi roubado. E se a gente tiver um contato nosso de emergência para fazer isso tudo? Então, o celular legal, ele permite isso. Você consegue cadastrar dentro do celular legal, né? Na verdade, ele consegue ter uma visão, né? Ou seja, na hora de celular seguro, ele tem uma visão de você ter uma terceira ou quarta pessoa, que são suas pessoas de confiança, que poderiam pedir para você, através do aplicativo celular seguro, o bloqueio do seu aparelho, né? Para isso, né? Então, esse já seria um primeiro ponto, né? Nesse caso, para isso. Entendido. Né? Porque onde é que a gente anota o e-mail? Exatamente. Onde que a gente lembra da senha do iCloud? Então, por isso que tem que ter um cofre de senhas, né? No cofre de senhas, ele está armazenado, as senhas estão armazenadas no seu aparelho, mas também estão na nuvem mediante uma senha que você escolheu. E aí, se você tiver acesso a uma internet de outro aparelho ou de outro computador, você consegue ter acesso ao seu cofre de senhas e ter acesso aos dados todos que estão aí, de senhas, e-mail e tudo mais. Entendido. E rezar para criar um sistema mais seguro para a gente, né? Exatamente, viu? Exatamente isso. Uma coisa rápida para poder bloquear tudo esse tipo de intervenção, né, indevida nas suas contas e cartão. É isso. Vamos para os destaques da semana? Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernando. A primeira notícia que me chamou a atenção essa semana é que advogados estão alertando, né, aos seus clientes que as conversas que eles fazem com as ferramentas de inteligência artificial podem ser usadas contra eles, né? Ou seja, num caso de um mandado judicial, a quebra de sigilo, por exemplo, das suas conversas com as ferramentas de IA podem, né, gerar provas contra você. Então, cuidado, mais uma vez, a gente já reforçou isso aqui algumas vezes, né? Cuidado quando você interage com ferramentas de IA com informações sensíveis, né? Tanto corporativas quanto pessoais. Então, essa é uma alerta que eu achei bastante interessante e os advogados já estão fazendo isso com seus clientes, né, para isso. Outra notícia aqui bastante curiosa dessa semana é que o Windows pode usar a sua internet para atualizar os PCs de outras pessoas. Como é que funciona isso? Na verdade, o seu Windows, né, 11, ele recebe atualização. E essa atualização fica armazenada e pode ocupar até 10 GB do seu HD. E depois, se um computador próximo a você quiser aquela atualização, em vez de o computador que está precisando de atualização buscar essa atualização do site da Microsoft, vai vir do seu PC e vai consumir a sua banda de internet, né? Então, uma questão bastante curiosa nesse caso. Para você desabilitar isso aí, tem que entrar em configurações, Windows Update, e aí tem uma opção avançada lá chamada otimização de entrega. Você pode desativar essa função, que aí você não vai servir de servidor de atualizações para o Windows, né? Para isso. E por último, a notícia que movimentou a semana, viu? A Anthropic, que é uma fabricante lá da cloud, criou uma nova ferramenta de IA chamada Mythos. Essa ferramenta foi colocada dentro de a gente chama de caixareiro, ou seja, num local protegido, em que ela não conseguiria ter acesso à internet a partir desse local que ela foi colocada.
E essa ferramenta Mitos conseguiu fugir, sair, achar vulnerabilidades, sair dessa proteção que ele tinha, chegar na internet e mandar um e-mail para um dos engenheiros da Anthropic. Ou seja, uma inteligência artificial muito sofisticada. Isso assustou muita gente, porque, na verdade, ela inclusive encontrou vulnerabilidades que há meses ou anos que ninguém descobria nessa questão. Isso fez com que a Anthropic fechasse essa ferramenta Mitos. Ela não vai ser disponível para o público em geral, e ela compartilhou essa ferramenta apenas com pouquíssimas empresas do mercado de TI. Então, ou seja, mostra um pouco que, tudo bem, nesse momento ela está, entre aspas, contida, né? Mas nada impede que daqui a alguns meses, né, eu tenha uma ferramenta similar a essa, acessível ao público. Então é bastante preocupante nesse caso, né? Uma ferramenta que foi, assim, quebrou todas as seguranças que tinham, né, dela e chegou até a internet. Então é bastante preocupante. Muito obrigada, viu, Gilberto, pela sua participação aqui conosco, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pela audiência. Um excelente final de semana e feriado para todos. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.